Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração, número 139. Hoje a gente vai estudar a questão 23 e 23A de O Livro dos Espíritos. Bem, prepare-se, é uma questão ampla, amplíssima, muito mais do que você pode imaginar ao pensar na pergunta: o que é o espírito? A gente normalmente pensa, né? Espírito. Espírito é o sujeito que morreu e vem se comunicar, né? Ou influencia. Não é essa a resposta que os espíritos deram. Antes de responder, eu já vou para 23A. Qual a sua natureza íntima? O que é o espírito, a essência do espírito? Olha que pergunta complicada. Ok, vamos para 23. O que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Né? É uma resposta conhecida, muita gente comenta, mas eu acho importante a gente refletir nessa resposta. O espírito não é o ser humano. Primeira questão é essa. A gente, no dia a dia, não é errado, mas a gente tem que se entender. No dia a dia, a gente fala espírito como sinônimo de ser humano. Né? O espírito veio, você imagina, é um homem ou uma mulher desencarnada. Teve uma comunicação de um espírito aí que falou isso ou aquilo. Então, a gente já fechou essa definição. É algo muito mais amplo. Muito mais amplo. Para a gente começar a refletir, eu coloco o seguinte: existe espírito que não é ser humano? Existe espírito que é menos que o ser humano, é sub-humano, é menos evoluído que a categoria que a gente chama de humana? Animal tem espírito? O animal é um espírito? Se eu digo que o animal é espírito, eu digo que o animal tem inteligência. O animal tem inteligência? E o ser humano, quando evolui, aí bote aí 10 bilhões de anos, aí ele evolui mais um pouquinho, ele deixa de ser humano. Ele passa a ser o quê? Então a gente tem que começar a avaliar o nosso conceito do que é ser humano. Né? O que é ser humano? Então vamos lá. Além da humanidade, existe uma outra categoria de seres que se assemelham a nós, mas não são mais humanos. E existem seres que ainda não são humanos, né? Os animais, eles estão caminhando para a humanidade. Nós estamos consolidando a nossa humanidade. A gente ainda não é plenamente humano. E depois disso, o que é que há? Há a angelitude. Só que aí acende a luz vermelha. Quando eu falo de anjo, eu não estou falando dos anjos medievais, aquelas criancinhas rosadas, barriguda e com asa. Nada disso. Estamos falando de espíritos puros, mensageiros de Deus. Né? Exemplo de um anjo, anjo Gabriel, né? Que apareceu para Maria e apareceu também para o pai do João Batista, o anjo Gabriel. Há, inclusive, uma mensagem bem interessante dele na codificação, na Revista Espírita. Ok? Depois, lá na frente, a gente vai ler essa mensagem. Mas o que acontece? Então, aqui é algo mais amplo. Esse princípio inteligente, para a gente usar um termo mais fácil, a gente pode dizer que é o princípio espiritual. O que é que eu quero dizer? Princípio inteligente, nessa categoria, eu estou falando de animais. Então, animais são, nesse sentido amplo, são também espírito, porque são seres inteligentes que estão no universo. Então, se enquadra. As plantas, agora muita gente vai se assustar.
Tem um princípio espiritual? Tem espírito? Tem. O que as pessoas confundem é que a gente fala espírito, às vezes a pessoa entende ser humano. Não é o ser humano. Não é um espírito no estágio humano. Né? Você não vai ter um pé de goiaba, uma goiabeira que tem um sujeito lá dentro mexendo nas folhas. Não é isso. Para a gente entender da mesma maneira, e aí eu vou usar uma referência, um símbolo, uma analogia, o feto é algo humano do ponto de vista físico? Não é, né? Assim que foi fecundado, você tem ali 1, 2 células. Se desenvolve. O princípio inteligente, ele vai se desenvolver nos reinos da natureza. Então, existe o princípio que está na fase animal, existe o princípio que está na fase vegetal e existe o princípio que está na fase mineral. Os minérios já possuem ali um princípio que agrega a matéria. E é interessante a gente ver que, aos poucos, eles vão adquirindo formas definitivas, né? Como os cristais, por exemplo. Já tem um padrão geométrico. Depois vai ser um padrão de vegetal, animal, hominal e espírito puro, anjo. Então, esse princípio é um dos princípios do universo. Isso é o espírito. Para nós, uma diferença absurda. Mesmo se a gente pegar o início da escala humana e comparar conosco, muitas coisas para a gente parecem um absurdo. Para os espíritos muito evoluídos, não, a gente ainda está muito primitivo. Você pega uma criança de 4 anos e ela olha para uma de 6, de 7, para ela é uma diferença absurda. É outro universo, é outro mundo. Para nós, a gente olha e diz, não, são 2 crianças, está perto. A diferença entre elas não é tão longe assim. Então, assim, os espíritos veem, né, a nossa situação. Para a gente, homem das cavernas, um negócio que... Para os espíritos evoluídos, eles olham e dizem, ainda está muito perto. Por isso que os espíritos dizem que nós ainda não temos uma civilização na Terra. Nós temos uma semi-civilização. A civilização efetiva ainda não está implantada. Por quê? Porque a gente ainda está muito na idade da pedra, do ponto de vista emocional. Certo? Vamos à segunda questão. Qual é a natureza íntima desse ser? Desse ser que compõe o universo? Resposta: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Quando a gente está falando de espírito aqui, eu não estou falando de perispírito, de ser desencarnado. Estou falando da nossa essência. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável. Como a gente é muito limitado, no século XIX mais ainda, os espíritos vão dizer, não é nada, vocês não conseguem pegar, vocês não conseguem ver, então para vocês é como se não existisse. Mas para nós ele existe, ele é alguma coisa. Aí eles aproveitam e dizem, ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Quer dizer, o espírito é alguma coisa, embora vocês não vejam, não tocam, não pode dizer que o espírito é o nada, que vocês não tocam. Mas, como diz, eu entendo que para vocês é muito difícil, porque vocês não pegam, não sentem, não tiram uma foto, não enxergam, então fica muito difícil. Vamos falar em poucos segundos desse imenso processo evolutivo, que, segundo André Luiz, é um dado interessante, fica como hipótese, é uma hipótese interessante, do mineral, ou de antes do mineral, até agora, nós percorremos 1 bilhão de anos e meio. É um tempinho, né, gente? Então, assim, por mais novinho que você se ache, você tem pelo menos 1 bilhão de anos e meio. Então, você não é tão novinho assim, Em 1 bilhão de anos e meio dá para aprender alguma coisa. Não é possível, que a gente não conseguiu. E conseguimos, porque há todo um aprendizado que também não é apenas intelectual. Nós manejamos um corpo, isso é um aprendizado que demora milhões de anos no processo evolutivo. Bem, vamos agora para a 24, que ela é um desdobramento. O espírito é sinônimo de inteligência?
A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Assim, olha como para vocês é a mesma coisa. Eu não vou, tá? Como quem diz, olha, a criança pergunta uma coisa, você disse tá, tudo bem, pode ser, para você. Né? Assim, do seu ponto de vista, essa compreensão tá boa. Quando você crescer, quando você estudar, quando você amadurecer, você vai ver que existem várias diferenças. Mas que, né, nessa fase, você entender isso já tá jóia. É isso mesmo, não vamos complicar. Porque a inteligência, vamos imaginar que a inteligência é um dos desenvolvimentos do princípio espiritual. É uma coisa que nós aprendemos conduzidas por Deus. A inteligência é um dos potenciais que nós temos, né? Como você imaginar a inteligência como uma semente e a partir das nossas experiências, obviamente que não são conduzidas por nós, porque nós não temos consciência nem inteligência, ela se desenvolve da mesma forma que a habilidade de pegar objetos, de caminhar, de correr, de respirar, né? Porque há seres que não têm a respiração como a nossa. Então é um outro processo. Na 25, Kardec vai questionar mais uma coisa ainda. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Né? Quer dizer, o espírito é apenas um reflexo da matéria? São distintos. Espírito é uma coisa, aí a gente vai entender a questão mais importante desse bloco. Espírito é uma coisa, matéria é outra coisa. A matéria só tem inteligência quando está unida ao espírito. O animal só tem a inteligência se estiver unido ao espírito. Se o espírito do animal se desligar, fica um monte de carne. A planta só tem inteligência quando está unida ao espírito. E planta tem inteligência? Tem. Embora não dê para conversar com ela diretamente, a gente observa que há uma inteligência. Há plantas que se voltam para o sol. A maioria das plantas busca o sol. Né? Você coloca a planta num lugar, ilumina, né? Digamos, bota num quarto que é um quadrado, bota ela no meio. Você deixa a entrada do sol de um lado. Ela se direciona para ali. Há um tipo de inteligência, certo? A raiz, ela sai procurando água. É um tipo de inteligência. Se você desliga o princípio espiritual, não há mais busca nesse sentido. Na 25A, Kardec pergunta, essa união do espírito e da matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí ele explica, por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, né? Aí ele fala, é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Quer dizer, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte, como a gente percebe que o espírito existe? Ele tem que estar unido à matéria? Tem, para nós tem. Mesmo no plano espiritual, gente. O espírito, no plano espiritual, nós não vamos ver espírito no mundo espiritual. Nós não temos capacidade de ver espírito ainda. O que nós vamos ver são perispíritos. Né? Então você desencarna, encontra com a sua avó. Eu vi minha avó, vi o espírito da minha avó, viu? Não, você viu o perispírito dela. O espírito é algo muito mais sutil. Então, é espírito, perispírito e matéria, corpo físico. Não tem corpo físico, tem o perispírito. Então, nós não vemos o espírito. Nós, né? Só os espíritos desencarnados muito evoluídos. Eles vão ver realmente o espírito. O que nós vemos é o espírito se manifestando através do corpo físico ou através do perispírito, de um corpo material mais menos grosseiro. Pode então se conceber, pergunta Kardec na 26, o espírito sem a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento. Você pode ter só a matéria e pode ter só o espírito em si, sem perispírito. É possível, faz sentido. Dá para perceber isso. Tudo isso foi nos preparando para o próximo programa, onde a gente vai trabalhar elementos, né, os elementos gerais do universo. Então, assim,
Resumindo, sei que foi muito conteúdo para a gente entender. Existe o espírito, nós não conseguimos ver o espírito, mas o espírito é alguma coisa. Quando desencarnamos ou quando temos mediunidade de evidência, nós vemos o perispírito. Então, digamos, eu desencarno, você desencarna, a gente se encontra no mundo espiritual. Você não vai ver quem eu sou, no sentido, não vai ver o espírito, você vai ver o meu perispírito. E eu vou olhar para você e vou ver a exteriorização do seu espírito, o seu perispírito. Certo? O espírito em si não tem cabeça, não tem olho, não tem nariz, não tem braço, é outra coisa. Tá certo? Lá na frente o Kardec vai perguntar como é que a gente pode imaginar o espírito. Então, para nós, mesmo desencarnado, mesmo os que são relativamente evoluídos, não veem um espírito. Ver o espírito é coisa para quem está lá em cima na escala espiritual, tá certo? Não tenho notícia de nenhum médium que tenha visto o espírito. Ele diz, o fulano está aqui, é o perispírito. Até porque, se não fosse o perispírito, ele não identificaria. Então é uma coisa está muito além da nossa experiência cotidiana. Se é comum ver perispírito, se é comum conversar com espíritos por meio, né, do perispírito, graças a Deus, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha visto o espírito. Né? É uma experiência que, até onde eu saiba, não tem nenhum registro. Nem Kardec, nem quem vem depois. Ok. Espero que tenha ajudado, né? A gente está aí, né, preparando aí o programa 27 que vai sintetizar tudo isso. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Mestre ajude a todos a entender a beleza da criação, que é espírito. Que é espírito. Muitos, porque acham que sabem o que é mediunidade, o que é desencarnar, pensam possuir uma compreensão imensa da ciência sagrada. Iludem-se. É importante que vocês compreendam com clareza os conceitos básicos trazidos por Allan Kardec. E a partir daí, nós poderemos aprofundar junto com vocês. Mas se vocês procuram apenas novidade, sem entender conceitos básicos, nunca darão um passo verdadeiro no caminho da compreensão espiritual. Espírito é princípio, é uma das coisas que constitui todo o universo, toda a criação divina. Imagine como vocês estarão daqui a 1 bilhão de anos. Nós estudamos isso. Imagine qual será o seu estado em 10 bilhões de anos. Tem que pelo menos ter coragem de se fazer de maneira séria essa questão, porque ela esmaga o orgulho dos pretensiosos e ela traz euforia saudável ao coração dos seguidores do Mestre. Porque o nosso Mestre cuida de nós. Ele se preocupa com questões desse nível. Como estaremos protegidos no futuro? Para que pensar nisso? Para abrir os corações e sentir a grandeza da vida. Para saber reverenciar a Deus com verdadeira devoção, para entender que sois muito mais do que a veste física, do que o frágil status social, do que a opinião dos outros.
Sois princípio que constitui o todo universal. Sois algo indestrutível. Nem bomba atômica, nada vos destruirá. Sois um ser que tem a garantia do Criador de ser imortal. Espíritas, olham para o futuro, para que vocês se tornem abnegados no presente. Olhem para a grandeza do amor, o esplendor da criação, para que os vossos corações se tornem simples e humildes. Porque para aqueles que se permitem sentir a grandeza de Deus, não há por que brigar pelas porcarias da terra, de uma sociedade enferma que caminha para um quadro psiquiátrico grave. Mas quem compreende isso se eleva e serve ao propósito da divindade, que é cuidar de seus irmãos doentes, inspirados por Jesus de Nazaré. Filhos, o Cristo existe e vos conduz a milênios incontáveis. Filhos, o Cristo nos conduzirá por milênios incontáveis. Vamos agora, no dia de hoje, nos tornarmos amigos desse Mestre querido, para termos a eternidade de luz que Ele já vive e que prepara para todos nós. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.